E como é habitual, às quartas-feiras contamos com o comentário da atualidade de Carlos Martins, professor da Universidade de Lusíada. Carlos Martins, muito obrigada pela sua presença aqui neste Primeira Hora. Eu ia-lhe começar por pedir para nos falar da crise económica e da influência que tem no tecido empresarial. Temos assistido a uma série de falências, temos também visto a diminuição e o encolher do tecido empresarial. O que é que está por detrás de tudo isto? Eu penso que temos um conjunto de razões muito variadas. Vou procurar sintetizar algumas que podem ser mais relevantes. Em primeiro lugar, o indicador mais preocupante é o número de falências diárias. Ou seja, ele neste momento, do ano passado, era cerca de 10 empresas por dia. Há quem diga que ele provavelmente pode duplicar. Portanto, diria que este é um dado problema e é um dado grave. O que é que contribuiu para isto? Contribuíram, em princípio, vários fatores. Um deles poderá ter sido de ordem tecnológica. Ou seja, há muitas empresas que ficaram obsoletas. Resultado das alterações que têm havido em termos de tecnologias. E não têm conseguido acompanhar? E não têm conseguido acompanhar isto. Diria a convergência tecnológica, a tendência para a miniaturização, a digitalização depois da economia, a entrada de novos materiais. Podem ser alguns elementos explicativos para isto. Depois há um segundo elemento que também é importante e provavelmente muito importante, que tem a ver com os mercados. Ou seja, há uma alteração em termos daquilo que são os consumidores, a forma como eles compram e, portanto, essa é uma outra questão. Depois temos uma terceira questão muito importante, seguramente, e que vamos referir ainda a seguir, que tem a ver com a concorrência. Ou seja, a concorrência hoje em dia seguramente é um dos elementos que está e vai tornar isto muito mais complicado. Ou seja, temos um excesso de oferta neste momento em termos mundiais. Só para ficar com uma ideia, estamos a falar neste momento, porventura, da ordem de 10 bilhões de produtos que existem no mundo. E este excesso de oferta está a gerar outro fenómeno nas empresas, é que o ciclo de vida dos produtos está a encurtar. E, finalmente, queria destacar este elemento, porque este elemento, para mim, é um dos elementos seguramente também centrais em todo este problema, que é o problema da gestão das empresas. Ou seja, se reparar, em Portugal, qualquer pessoa pode ser gestor. Mesmo não sem formação para... Sim, sem ter formação para tal. Ou seja, eu quero ser médico, não posso ser médico, eu quero ser advogado, não posso ser advogado, eu quero ser arquiteto, não posso ser arquiteto, mas qualquer um que queira entrar neste mundo da gestão pode fazê-lo. E, portanto, temos um problema seguramente grave neste momento em termos da qualidade da gestão das empresas. E como é que se podia limitar o acesso à gestão das empresas? Eu acho que se lhe dissesse aqui a resposta ia provocar algum tsunami, mas nós, para conduzir, precisamos de uma carta de condução. Era criar uma espécie de ordem ou de certificado que desse a habilitação. Não lhe queria dar muito mais do que isto, porque seguramente que isto pode desencadear, enfim, reações muito adversas. Mas, basicamente, era ficarmos com a ideia de que há problemas seríssimos na questão da gestão das empresas. E depois temos um tecido empresarial também muito específico, que é de base familiar, o que torna esta equação ainda mais difícil. Portanto, eu diria que este, basicamente, são algumas das explicações para o que está a acontecer. Depois temos razões de caráter interno, ou seja, o que é que está a acontecer de facto em termos daquilo que é o número de empresas que nós temos. O nosso número de empresas tem-se mantido mais ou menos estável. Entre 2004 e 2007 nós andámos sempre à volta de 1.100.000 empresas. Chegado o ano 2008, houve o primeiro baque, ou seja, começámos a ter menos empresas. E, portanto, este decréscimo tem-se acentuado nestes 2 últimos anos, pelo menos até 2009, que são anos em que há números mais ou menos credíveis. E portanto, isto é uma das razões centrais, quanto a mim, que devia preocupar muita gente neste momento neste país. Porque está aqui, enfim, alguma das notícias que vocês dão todos os dias, a base, por certo, está aqui. O problema está aqui. O que é que está a contribuir para isto? Está a contribuir para isto 2 fenómenos, que por um lado, a taxa de natalidade e, por outro lado, a taxa de mortalidade das empresas. Ou seja, e aqui a questão também é muito interessante, porque aquilo que nós temos assistido também entre 2004 e 2007 foi houve aqui algum equilíbrio em termos de número de criação de empresas em Portugal. Andámos aqui entre 150 a 170 mil empresas que éramos capazes de criar por ano.
Chegado o ano 2008, houve aqui um reverso outra vez e há uma ligeira recuperação em 2009. Mas quero lhe dizer que a taxa de mortalidade, que até 2007 foi sempre inferior à taxa de natalidade, nesta altura já ultrapassa. Agora ultrapassou-a seriamente. E, portanto, significa que eu temo que provavelmente vamos chegar ao virar agora dos próximos anos e não sei se vamos ter 1 milhão de empresas. Mas estamos a assistir ao fenómeno de desaparecimento de empresas que existiam há relativamente pouco tempo, ou de empresas mais antigas que se tornaram obsoletas? Vamos ter tudo. Nós, em primeiro lugar, temos poucas empresas neste momento centenárias. E, portanto, significa que as empresas estão com uma tendência também de durarem menos tempo. Projetos pouco consolidados que provavelmente, levam eu queria passar depois também à questão internacional, porque a questão internacional está, de facto, a influenciar decisivamente isto. Mas vamos ter aqui projetos que vão durar seguramente menos tempo e empresas mais antigas, quanto a mim, por certo, elas, a pouco e pouco, também vão ficando eliminadas. Temos aqui um outro dado problema que eu queria introduzir, porque nós temos uma baixa taxa de sobrevivência de empresas. Ou seja, nós temos qualquer coisa à volta de 50% de empresas que depois do segundo ano morrem. E, portanto, este é um problema que também é um problema sério. E é um problema para o qual nós devíamos olhar neste momento com muita seriedade, se queremos fazer alguma coisa do país. Ora bem, isto vai-nos trazer aqui a uma consequência que é o estado onde estamos hoje. Ou seja, vocês, nomeadamente o canal, têm tratado muito bem isto, que é, e ontem apareceu estas notícias a confirmarem tudo isto, vamos estar em recessão, em 2012, dizem que em 2013 vamos estar em estagnação. Este cenário vai-se agravar naturalmente. Eu não sei o que é que nós vamos dizer aos nossos filhos, mas de 2015 a 2020 estão a dizer que nós vamos crescer em média 1,6%. Como? Eu já espero que seja isto, porque se for isto, porventura, se calhar já não é tão mau, mas eu não sei como é que a gente vai explicar isto aos nossos filhos. Portanto vamos ter aqui este problema, que é um problema, diria eu, agora, eminentemente interno. Mas eu queria, se me permitisse, agora dar um salto às explicações externas. Ou seja, porque é que isto está a acontecer? Rapidamente, porque não temos muito tempo. Exatamente. As causas internacionais. As causas internacionais, em primeiro lugar, eu queria destacar aqui a questão das multinacionais. Ou seja, nós vamos ter provavelmente um mundo empresarial bipolar. De um lado vamos ter grandes empresas, muito grandes, só para ficar com uma ideia, vamos ter aqui, provavelmente as 200 maiores empresas do mundo vão valer mais, só vão ter à frente delas os 9 países mais ricos do mundo. E coloca-se a questão de como é que as pequenas conseguem concorrer? E, portanto, com isto vão conviver as pequenas e médias empresas. Portanto, diria, vamos ter este problema. Depois vamos ter um outro problema internacional, que é o problema dos países em vias de desenvolvimento, nomeadamente aquilo que vem da China e da Índia. Vamos ter aqui disparidades de custos, ou seja, o custo por hora de mão de obra é, se quiser ficar com uma ideia, nós, em média, provavelmente na China vamos ter $300 por ano em termos médios, há coisas inferiores ainda, na Índia ainda vai ser pior, e quero que fique com outra ideia, que é o seguinte, nós vamos ter aqui uma disparidade também demográfica, uma bomba demográfica que vai estourar, vamos ter aqui provavelmente qualquer coisa, aproximadamente 3 mil milhões de pessoas daquele lado do mundo, e quer os chineses, quer os indianos, neste momento, estão a debitar para o mercado todos os anos técnicos e cientistas à volta de 1,5 milhão. Portanto, isto vai ter consequências. Que consequências são estas, muito rapidamente? As consequências é que nós vamos ter que fazer alguma coisa por nós. Ou seja, como é que nós vamos sair deste problema? Que é o problema que eu acho que agora, politicamente, alguém devia tomar isto a sério. E uma forma de saída, diria, é que nós, e as universidades têm alguma culpa nisto, os alunos têm uma fraca atitude empreendedora. E também temos uma cultura de penalização de fracasso. Saiu um número ontem também muito interessante e preocupante. É que parece que 58% dos alunos, quando saem das universidades, não estão preparados para o mercado de trabalho. A saída para isto, obviamente, entre muitas outras, há de ser a questão do empreendedorismo. E, portanto, isto significa que nós devemos criar condições para que isto seja possível. Empreendedorismo por profissionais preparados? Por tudo. Ou seja, repara, nós estamos a assistir a notícias agora que temos estado a assistir ao encerramento de hospitais, tribunais, centros de saúde. Isto são instalações que o país tem.
E, portanto, significa que esta questão do empreendedorismo tem que ter um modelo de negócio por trás. Ou seja, eu diria que, se calhar, todas as universidades iam ser obrigadas a ter um centro de incubação. Se calhar todas as autarquias do país deviam ser obrigadas neste momento a ter um centro de incubação, ou um ninho de empresas, ou um parque, qualquer coisa onde fosse gerado emprego. E isto não pode ser feito de uma forma isolada. Ou seja, não podemos deixar isto entregue, diria, a uma autarquia ou uma universidade. Tem que haver aqui ligações entre autarquias, tem que provavelmente o Estado entrar aqui quando tiver imóveis disponíveis. Temos que ter aqui as universidades, temos que ter aqui centros tecnológicos, temos que ter aqui mecanismos de financiamento, business angels, capitais de riscos associados, temos que ter aqui medidas fiscais e incentivos para isto, temos que ter a voz aos meios de comunicação, temos que ter as embaixadas a trabalhar para isto, temos que ter também o apoio internacional e sabermos uma coisa muito simples: não vai ser possível, provavelmente nos próximos anos, que isto tenha algum êxito se não houver aqui, nestes centros, onde se possam criar startups, spin-offs, cruzamento de competências. Ou seja, tem que haver aqui ligação entre instituições, que muitas vezes é muito complicado. Sr. Professor, muito obrigado pelo seu comentário aqui nesta primeira hora. Ficou então aqui um retrato do tecido empresarial português e uma solução para a crise das empresas.